Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje falaremos sobre as tensões crescentes no Estreito de Hormuz, a escalada do conflito na Ucrânia e as complexas dinâmicas geopolíticas na Europa. No Brasil, abordaremos o avanço preocupante das facções criminosas pelo interior do país. Fique com a gente e entenda como esses eventos afetam a sua vida. O Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas e vitais do planeta, volta a ser palco de uma perigosa escalada de tensões entre Irã e Estados Unidos. Responsável pela passagem de cerca de 1/5 do petróleo mundial, qualquer incidente nesta área tem o potencial de reverberar globalmente. Relatos iniciais da agência de notícias iraniana indicavam que disparos de advertência foram feitos contra navios de guerra dos Estados Unidos, com algumas versões chegando a mencionar um possível ataque. A retórica foi rapidamente ajustada para impedir a entrada de embarcações americanas, um sinal claro da volátil comunicação na região. Washington, por sua vez, negou veementemente qualquer ataque ou incidente direto, reiterando sua presença legítima em águas internacionais. Este episódio reacende a chama de uma rivalidade histórica, marcada por confrontos passados e a constante ameaça de desestabilização. A Marinha dos Estados Unidos mantém uma presença robusta na região, em parte para garantir a segurança da navegação e, em parte, como dissuasão à crescente assertividade iraniana. As implicações econômicas são imediatas. O mercado de petróleo reage com nervosismo a qualquer sinal de instabilidade em Hormuz, com potenciais saltos nos preços que podem impactar a economia global. Além do confronto direto, a escalada se insere em um contexto geopolítico mais amplo, onde as negociações sobre o programa nuclear iraniano permanecem estagnadas e a influência regional do Irã é cada vez mais contestada. A população iraniana, já exausta por décadas de sanções e crises, observa com apreensão. Muitos temem que um regime fortalecido por um conflito, mesmo que limitado, possa se tornar ainda mais vingativo internamente, restringindo liberdades e aprofundando o isolamento do país no cenário internacional. A sombra de um conflito maior paira sobre o Golfo Pérsico, com consequências imprevisíveis para a segurança e a economia mundiais. A guerra na Ucrânia atinge um novo patamar de escalada, com incidentes que demonstram a crescente ousadia e a brutalidade do conflito. Um drone ucraniano atingiu um edifício de alto padrão em Moscou, a capital russa, dias antes das celebrações do Dia da Vitória, uma data de grande simbolismo militar para o Kremlin. Embora o ataque não tenha causado vítimas fatais, o simbolismo de atingir o coração da Rússia é inegável, expondo vulnerabilidades e desafiando a narrativa de controle de Moscou sobre a situação. O Kremlin reagiu com condenação veemente, prometendo retaliação e intensificando a segurança na capital. Horas depois, a resposta russa veio na forma de um devastador ataque de mísseis à região de Kharkiv, na Ucrânia, resultando na morte de 5 pessoas e deixando várias feridas. O governador local confirmou que pelo menos 10 casas foram atingidas, transformando a vida de civis em um pesadelo de destruição. Este padrão de ataques a alvos civis ou com impacto simbólico reflete uma estratégia de guerra psicológica e de desgaste, visando minar a moral do inimigo e demonstrar capacidade de retaliação. Para a Ucrânia, o ataque a Moscou pode ser visto como uma tentativa de levar a guerra para o território inimigo, enquanto para a Rússia, os mísseis em Kharkiv reforçam a determinação de continuar a ofensiva. A comunidade internacional observa com crescente preocupação. A OTAN e os aliados ocidentais continuam a fornecer apoio militar substancial à Ucrânia, mas a escalada de ataques a alvos que podem ser considerados civis ou de alto valor simbólico levanta questões sobre os limites e a direção futura do conflito. A possibilidade de uma espiral de retaliações mútuas aumenta, tornando a perspectiva de uma solução diplomática ainda mais distante e sombria. O cenário de guerra urbana e de ataques de longo alcance sugere que a Ucrânia e a Rússia estão preparadas para intensificar o conflito, com consequências devastadoras para a população civil e para a estabilidade regional. A Europa se encontra em um complexo tabuleiro geopolítico, onde antigas alianças são testadas e novas dinâmicas de poder emergem. Líderes europeus convergiram para a Armênia, um país tradicionalmente considerado o aliado mais próximo da Rússia na região do Cáucaso. A realização de 2 cúpulas europeias em Yerevan, capital armênia, é um sinal claro da tentativa de aproximação da União Europeia com o país, em um momento em que a influência russa na região é questionada, especialmente após a guerra na Ucrânia. A Armênia, que historicamente dependeu da Rússia para sua segurança, busca diversificar suas parcerias em meio a tensões com o Azerbaijão e uma percepção de apoio russo insuficiente. Paralelamente, a presença militar dos Estados Unidos na Alemanha, um pilar da estratégia de defesa da OTAN na Europa, está sob escrutínio. O Pentágono anunciou a intenção de retirar 5.000 dos seus mais de 30.000 militares baseados no país, uma medida que reflete as tensões entre Washington e Berlim, e que foi impulsionada por políticas do ex-presidente Donald Trump. Esta retirada, se concretizada, teria implicações significativas para a capacidade de defesa europeia e para a coesão da OTAN, forçando a Alemanha e outros membros europeus a reconsiderarem seus próprios gastos e estratégias de defesa. A Alemanha, como principal potência econômica da Europa, tem sido pressionada a assumir um papel maior na segurança do continente, mas a complexidade de sua política interna e a história de seu militarismo tornam essa transição delicada. A busca por uma autonomia estratégica europeia ganha força, com a União Europeia explorando formas de reduzir sua dependência dos Estados Unidos para a segurança, especialmente em um cenário de incerteza política americana.
O futuro da OTAN e a arquitetura de segurança da Europa Oriental estão em jogo, com a Rússia observando atentamente as fissuras e oportunidades para expandir sua influência. A Armênia e a Alemanha, em suas respectivas esferas, representam os desafios e as oportunidades que moldarão o futuro do continente europeu. O Brasil enfrenta uma crise de segurança pública que se aprofunda e se espalha, com o avanço inexorável das facções criminosas pelo interior do país. Estudos recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o IPEA, revelam um fenômeno preocupante. Enquanto grandes capitais conseguem reduzir suas taxas de homicídios, municípios de médio e pequeno porte tornam-se novos palcos de violência e controle territorial dessas organizações. Essa interiorização da criminalidade organizada é um reflexo da saturação e da repressão em grandes centros urbanos, que impulsiona as facções a buscar novos mercados e bases de operação. Em cidades menores, a presença do Estado é frequentemente mais frágil, com menos recursos policiais e judiciais, tornando-as alvos fáceis para expansão. O impacto nas comunidades é devastador, com o aumento da violência, a extorsão de comerciantes, o recrutamento de jovens e a imposição de uma lei paralela que desestabiliza a ordem social. As facções disputam o controle de rotas de tráfico de drogas, de armas e de outras atividades ilícitas, transformando cidades antes pacatas em zonas de conflito. As raízes do problema são multifacetadas, envolvendo a desigualdade social, a falta de oportunidades, a ausência de políticas públicas eficazes e a corrupção que permeia as instituições. O Estado brasileiro tem se mostrado incapaz de conter essa proliferação, com as forças de segurança muitas vezes sobrecarregadas e desarticuladas diante da complexidade e do poderio financeiro das facções. A longo prazo, o avanço dessas organizações representa uma ameaça não apenas à segurança individual, mas à própria capacidade do Estado de exercer sua soberania, comprometendo a economia local, a governança e até mesmo os pilares da democracia em regiões vulneráveis. É um desafio que exige uma resposta coordenada e de longo prazo, que vá além da repressão policial e aborde as causas estruturais da violência e da criminalidade no Brasil. Chegamos ao fim de mais uma edição do Daily World Minute. Esperamos ter proporcionado uma análise aprofundada dos eventos que moldam nosso mundo. Para não perder nenhuma atualização e continuar por dentro das notícias mais relevantes em geopolítica e conflitos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Agradecemos sua audiência e até a próxima.